Tudo bem, né? Todo Joia, mundo Maria. animado para poder corrigir o exercício? Uhul. Ninguém animado, gente? Ninguém conseguiu fazer ou ninguém tentou fazer? Não, o Ramon falou que ficou perdido. Quem mais que teve dificuldade? Eu até imprimi aqui para a gente fazer junto, para entender, que o negócio é bacana. Então vamos lá. Hã? Eu comecei a fazer, só que eu não soube terminar. Beleza. Quem que começou? Vinícius, Vinícius, beleza. Vocês vão ver, gente, que é a coisa mais simples mesmo, de verdade, do mundo, tá? Deixa eu compartilhar aqui, olha. Deixei ele aqui no meu Word mesmo. Vocês estão vendo? Consegue ver minha tela? Sim, professora. Estão vendo aqui? Correção do exercício, tudo direitinho na tela? Tá vendo? Tá, gente? tá? Beleza. Então, olha só. Estamos. Eu deixei aqui no meu Word mesmo, aqui, só para a gente poder fazer essa correção. Que aqui, olha, na última aula, o que nós vimos? Nós vimos mais uma parte, né, sobre equivalência patrimonial. E nós vimos que, nesse processo de equivalência patrimonial, quando existir transações, né, comuns entre a investidora, né, e a controladora, a gente precisa eliminar esses efeitos do nosso cálculo de equivalência patrimonial. Então, nós vimos que pode acontecer dessas transações que são, né, compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço comum, né, mas é para compra e venda de mercadoria. Quando essa controladora, ela compra da investida dela e ela revende esse produto para terceiros, a gente entende que esse lucro ele foi realizado, ou seja, não existe mais um lucro ali comum entre aquelas duas. Então, quando o lucro ele é realizado, a gente não precisa eliminar nada, né? Então, a gente só vai precisar fazer qualquer ajuste no nosso cálculo de equivalência patrimonial quando houver o que nós chamamos de lucro dentro dos estoques, né? Que é quando a controladora ali compra, né, da investidora, uma mercadoria, e no final do exercício ou no período que a equivalência patrimonial estiver sendo calculada, se aquela mercadoria ainda está dentro do estoque daquela empresa. Então, quando isso acontece, a gente precisa eliminar esse efeito, ou seja, eliminar esse valor que ainda está ali no estoque daquela controladora, né? Da controladora ali, para que isso não afete o nosso cálculo de equivalência patrimonial. Então, nós vimos que é a coisa mais simples do mundo. Então, olha só, no exercício que eu dei, que está aí na tela para vocês, o que eu pedi? Eu pedi, olha assim, vou ler com vocês o exercício todo, tá? Com base nos dados e informação a seguir, atualize o valor da participação da investidora A na sua coligada B. Então, o que eu quero? O que foi pedido? Apenas para você atualizar o valor da investidora A na coligada B. Ou seja, o que você tem que fazer? Calcular a equivalência patrimonial, tá certo? Isso ficou entendido? Ficou, pessoal? Vou minimizar aqui um pouquinho só para eu poder ver o chat, porque às vezes alguém me fala alguma coisa aqui no chat e eu não vejo, tá? Isso ficou entendido para todo mundo?
que o que eu queria aqui, o que foi pedido no exercício, foi que vocês, né, calculasse aí a equivalência patrimonial, tá? Para atualizada já. Então, beleza. Aqui, olha. Tá? Então, olha só. Aí, o que mais que eu trouxe aí? Eu trouxe para vocês que em 31/12 de X1, no ativo circulante da investidora A, ou seja, daquela empresa que participa da B, né, da coligada B ali, em 31/12 aqui, olha, de X1, ela tinha lá no ativo não circulante dela, como investimentos lá em coligada, ela tinha um montante registrado de 150 mil. Ou seja, em 31/12 de X1 era o valor que ela tinha de participação na coligada B. E eu trouxe aqui para vocês também como que estava nesse mesmo período aqui, olha, o patrimônio líquido dessa coligada B, né? O patrimônio líquido dela era composto pela conta de capital, reserva de lucro e lucros acumulados, com um total de 500 mil reais, beleza? Se aqui, olha, se o patrimônio líquido aqui da B, ele vale 500 mil e aqui ela tem registrado lá no ativo circulante dela 150 mil, de quanto era aqui a participação da empresa, da investidora A na coligada B? Em percentual, quanto que era? Fazer essa conta. Essa conta aqui é fácil, gente. Quantos por cento? 150 equivale a quantos por cento de 500? 30. 30%, né? Então, a investidora A aqui, ela participava em 30% aqui do patrimônio líquido da coligada B. Então, até aqui, tudo bem? Sim. Beleza, então aqui matamos, fechamos X1, Sim. tá? Aí aqui eu trago para vocês outra informação, que em 31/12 de X2, ou seja, já se passou mais um exercício, já se passou mais um ano, tá? Que é 31/12 de X2, que foi a data, né, de apuração dos resultados lá dessa investidora, e que ela precisou pegar o balanço lá, né, da coligada B para ela calcular novamente a equivalência patrimonial dela, tá? Aí, o que ela está falando aqui? Olha, na data da apuração dos resultados da investidora, a investidora é a A, estava assim composta a conta de investimentos do ativo não circulante. Investimentos avaliados na participação na coligada B. Quantos mil? 270 mil, certo? Então, o que ele está falando aqui? Que durante o ano, durante o exercício, o patrimônio que era de 150, ele já aumentou para 270, porque isso foi durante o exercício 31/12, tá? Nessa mesma data aqui, a coligada B, tá? Ela está falando aqui, ó, tendo recebido pela investidora para fins de avaliar o investimento pelo método de equivalência patrimonial, constava o seguinte patrimônio líquido. Isso aqui já é o da coligada B. Ela passou o capital de quanto que era aqui em cima? De 400, ele passou para 600, a conta de reserva de lucro passou para 500 mil, reserva de capital que não tinha passou para 20 mil, reserva de reavaliação também que não tinha passou a ser 60 mil, e um lucros e prejuízo acumulado no valor de 170 mil, tá? Totalizando quanto, gente? 900 mil. Então, qual era o patrimônio líquido da coligada B em 31/12/X2? 900 mil. Certo? Então, qual que vai ser a base de cálculo para a gente calcular a equivalência patrimonial? Aqui 900. dá 900 mil, que é o patrimônio líquido, tá?
Só que, durante o exercício, esse exercício X2, aconteceu algumas outras coisas aí, algumas atividades entre essas empresas, e eu coloquei aqui para vocês os eventos que aconteceram durante o período. Então, a primeira coisa, que houve um aumento de capital na coligada B, que a gente viu, que ele passou de 400 para 600 mil, né? Que foi no valor de 200 mil aqui, que justificou esse aumento. Aí eu estou falando aí, olha, sendo 60% do aumento integralizado pela investidora A, né? Que quem que é a investidora A? É a própria investidora aí que tinha quantos por cento aí do capital, né? Ela tinha 30%. Então, ele está falando que houve um aumento que foi integralizado pela investidora A, e os outros 40% foi integralizado pelos acionistas, os demais acionistas, tá? E o que acontece? Aqui a gente já percebe que você já tem a justificativa por que em 31/12 o valor que era de 150 mil, ele passou para 270. Por quê, gente? 60% de 200 dá quanto? 120 mil. 120 mil mais 150 que já tinha lá inicial, foi quanto? Passou para 270 mil. E o que aconteceu ainda mais com isso? Como ela integralizou mais capital, fez essa integralização de capital, né? No valor de 120 mil aí, o que aconteceu? Ela acabou aumentando a participação dela no capital da coligada B, que inicialmente era de 30% e agora passou a ser de 40%. Então, essa informação aqui para a gente, ela é importantíssima agora que a gente precisa calcular a nossa equivalência patrimonial. Por quê? Houve aumento de capital e houve aumento... Fiz errado aqui, ó. E houve aumento de participação no capital de uma da outra, tá? Então, isso aqui para a gente é muito importante, é uma informação. Houve aumento de participação. Letra B. Aí ela está falando aqui que houve aumento na conta de reserva de lucros com a parcela derivada do lucro apurado no período. Para fins de equivalência patrimonial, essa informação aqui ela é relevante? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho, vou ajudar vocês a modelar o pensamento aí. Onde que fica situada a conta reserva de lucros? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, beleza. E aí ele está falando que essa conta, esse aumento aí na reserva de lucros, ela foi derivada de qual conta? Da conta do lucro, não foi? Aqui, ó, com parcela derivada do lucro. Esse fato, ele altera o valor do patrimônio líquido? Sim. Altera o valor do patrimônio líquido? Aonde que altera? Aqui não altera, né, gente? Por quê? Porque a conta de lucro, ela está lá no patrimônio líquido. E a conta da reserva, ela também está lá no patrimônio líquido. Então, isso não aumenta e nem diminui o valor do patrimônio líquido. Então, essa informação aqui para gente, ela é irrelevante para calcular a equivalência patrimonial. Tá? Você perguntou o seguinte, se esse valor no meu patrimônio líquido altera o meu patrimônio líquido. Isso altera o seu patrimônio líquido? A conta reserva de lucros, ela está lá onde? No patrimônio líquido, certo? Sim. A conta de lucro, ela está onde? No patrimônio líquido também, não é? Isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o dinheiro da conta de lucro e passando para a conta de reserva. Isso aí relembrando lá atrás, lá nos períodos iniciais. Isso aí é um fato, o quê? Permutativo. Concorda? Porque isso aí não aumenta e nem diminui o valor do seu patrimônio líquido. Isso aí, então, é um fato permutativo do patrimônio líquido.
ali do passivo, que a gente chama, né? Então, isso não vai acrescentar nada, não vai mudar a base de cálculo. Então, essa informação para a gente, aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma para fins de equivalência patrimonial, tá? Então, a gente tem que saber julgar também os eventos que acontecem, o que vai afetar, o que não vai afetar na hora da gente fazer o cálculo da equivalência patrimonial. Tá bom? Outra questão aqui, a letra B. A mesma coisa, olha. A coligada B emitiu e negociou partes beneficiárias. Isso aqui é o quê? Debêntures, né? Auferindo receita de 20 mil, constituindo adequadamente a reserva de capital. Gente, duas contas também, o quê? Lá do patrimônio líquido. Então, não vai afetar aqui o nosso cálculo de equivalência patrimonial, tá? Simplesmente informativo ali também. Por que eu coloquei todas essas informações? Para também justificar da onde que saiu aqui, olha, todos esses valores, olha lá, reserva de capital no valor de 20 mil, o capital que simplesmente saiu de 400, passou para 600, né? Então, aqui eu estou te mostrando o que aconteceu aqui. Igual, por exemplo, a reserva de lucros, que era 30, passou para ser 50. Por que passou para ser 50? Porque houve aqui mais destinação, que era do lucro, do lucro do período. Então, eu passei para 20 mil para a reserva de lucros, que já tinha um saldo inicial de 30. Por isso que ela está aqui como 60. Tá? Então, cada uma dessas letras aqui, eu estou justificando e mostrando para vocês o que aconteceu lá no patrimônio líquido da coligada B, tá? A letra C aqui também a gente já falou, né, que foi a questão da parte das debêntures. E aí aqui, olha, na letra D, eu também falei que a coligada B reavaliou o ativo não circulante dela e constituiu reserva, né, de reavaliação no valor de 60 mil. Então, se ela realizou ali, foi durante o período, quando a gente fechou o balanço aqui para a gente, vai estar aqui a reserva de reavaliação no valor de 60 mil, já informado, e nós vamos fazer o cálculo em cima do patrimônio líquido total, que vai ser 900. Então, mais uma informação aqui que é meramente informativa, para vocês pararem e realmente pensar o que afeta e o que não afeta o meu cálculo da minha equivalência patrimonial, tá? Aí eu tenho aqui, olha, a letra E. A coligada B apurou no exercício de X2 lucro líquido no valor de 160 mil, sendo que 40 foi distribuído aos acionistas em forma de dividendo, tá? E 20 mil utilizado na reserva de lucros e 100 mil aqui também ficou retido lá na nossa conta de lucros ou prejuízos acumulados. E, por fim, a letra F aqui, a gente tem que no exercício de X2, a coligada B, isso aqui afeta o nosso cálculo, vendeu para a investidora bens do ativo não circulante por 60 mil, com lucro de 10 mil. Essa informação aqui para a gente que ela é importante. O lucro. Qual foi o valor do lucro que ela vendeu e que está lá, né, no estoque dela? E o que está falando aqui? Que esse lucro que integrou o lucro líquido apurado da B, então, dentro desse lucro aqui, olha, tem esse lucro da onde? De 10 mil. Ele está embutido no custo dos bens do ativo não circulante da investidora. E o que diz a regra que a gente viu na aula passada? Se tem lucro comum que está ali dentro, ou dos estoques, ou do ativo não circulante ali, dessas empresas, né, que fazem parte do mesmo grupo, as coligadas e as controladas, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos eliminar esse valor, tá, do nosso cálculo da equivalência patrimonial. Tá, gente? Então, aqui para nós, a única coisa que vai importar
na hora de fazer o cálculo da equivalência patrimonial, da gente atualizar o valor da participação, que foi isso que eu pedi, né? Foi esse aumento aqui da participação da A em B, que ela saiu de 30% e passou a ser 40%, e também esse lucro aqui que está comum entre as duas. As demais são simplesmente informativos para eu poder justificar para vocês. Vou mostrar agora. Mostrar aqui para vocês como que eu consigo, como que a gente saiu de um patrimônio líquido de 500 para 900, tá? Então vamos lá agora, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá? Então olha só, gente, só para a gente pensar. A primeira coisa que eu tenho que saber, o meu percentual mudou, ele passou de 30 para 40, né? Então, se ele mudou de 30 para 40, o que eu tenho que fazer? Até deixar isso aqui no meio. O meu patrimônio líquido lá, né, da coligada, ele passou para quanto? Você vai ler quanto? 900 mil. E a minha participação também passou de 30% para 40%. Então, o que eu tenho que calcular? 40% de 900 mil, que vai dar 360. Então, assim, na teoria, esse seria o nosso cálculo da equivalência patrimonial, que é o que foi o investimento, né, da investidora A na coligada B. Só que nós precisamos considerar também o que eu estou falando aqui na letra F, que teve o quê? Que teve um lucro, né? Que foi apurado numa operação comum ali e que é um lucro que não foi realizado, porque ele ainda está lá no ativo da investidora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso reconhecer aqui na equivalência patrimonial, eu preciso reconhecer o quê? Qual foi a variação, não é? Quanto que era o meu investimento no início, quanto que ele vale hoje, né? A gente tem que apurar essa diferença para a gente reconhecer ou como receita de equivalência patrimonial ou como perda de equivalência patrimonial, tá certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui o cálculo atualizado, que é os meus 40%, que vale 360 mil, tá? O meu lucro não realizado é quanto? 10 mil. Então, qual que é o meu valor atualizado do meu investimento? Vai ser sempre o valor apurado de equivalência patrimonial menos o lucro, tá? Então, o que vocês não podem fazer? Vocês não podem confundir. Nós não podemos pegar e tirar, por exemplo, os 100 mil ali, né, dos 800, dos 900, para poder fazer o cálculo. Por quê? Porque se eu tiro aqui, olha, 100 mil da minha base de cálculo, 40% de 800 mil vai dar quanto? 320, concordam? Isso afeta o seu valor atualizado. Então, você não pode, em hipótese nenhuma, retirar o lucro do valor total do patrimônio líquido da sua investida, tá? Então, como que você vai fazer? Calcula a equivalência patrimonial e, após o cálculo da equivalência patrimonial, você subtrai o lucro que não foi realizado, tá? Que aí você vai encontrar o valor atualizado do investimento, que no nosso caso aqui é de 350. Entendido essa parte aqui? Entendido, pessoal? Beleza. Então, olha. Mais ou menos. Não entendeu, não? Você falou em 100 mil. Como é que é? O lucro de 100 mil. Os 100 mil, os 10 mil. É o número 3. 100 mil falei ficou 10 retido mil. na própria Desculpa, conta. eu falei 100 mil, mas é 10 mil, tá, gente? Aí, olha, mesmo assim, olha, que se fosse 890 mil, se a gente fizesse 40%, daria 356. Ainda assim, vocês verem que não dá certo, que não pode, tá? O lucro não realizado, ele sempre tem que ser excluído após o cálculo da equivalência patrimonial. Entendido, Ramon?
Sim, acho que sim. Beleza. Então, aqui, ó, encontramos o valor atualizado do nosso investimento, que é de 350 mil, tá? Agora, eu também preciso fazer o último cálculo aqui, que é o cálculo de quanto que eu preciso atualizar no meu balanço para eu poder chegar nesse valor atualizado de investimento, tá? Então, olha só, qual que era o valor do investimento? Desculpa, gente. Qual que é o valor atualizado do investimento? A gente já tem aqui que é 370 mil, né? Qual que era o saldo dessa nossa conta aqui de investimento em 31/12? Eu já dei aqui para vocês aqui em cima, olha, que o saldo da conta em 31/12, aqui, ó. Vou 270? Pra gente, 270, né? Porque aqui já estava até considerando o aumento de capital que já tinha acontecido durante o período. Então, qual que é o valor que eu preciso acrescer e que eu vou reconhecer como receita de equivalência patrimonial? A gente vai debitar a conta de investimento e creditar lá no nosso resultado, né, receita com equivalência patrimonial no valor de 80 mil. Tá certo? Então, para eu atualizar o valor do meu investimento, eu tenho que chegar nesse valor aqui de acréscimo ou decréscimo, dependendo do cenário que ocorreu ali no exercício ou realmente dentro da empresa. Entendido? Vocês viram que é a coisa mais fácil do mundo? Mas sim, Ô, professor, Flávio, explicar de novo? Olha só, beleza. Aqui, até o Vinícius, é Vinícius mesmo, né? Ou o Patrick? Não, Vinícius. Vinícius, desculpa. Vinícius, até aqui você entendeu os 360 mil? entendi. Beleza. Então, aqui são os 40%, né? Em cima lá dos 900 mil, que é o patrimônio líquido. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu sempre calculo o valor da minha equivalência patrimonial, tá? Depois que eu calculo a equivalência patrimonial, é que eu vou fazer as deduções de lucros não realizados, tá? Então, eu tiro esse lucro em cima do meu resultado de equivalência patrimonial. E aqui no nosso caso do exercício, o lucro não realizado, ele foi de 10 mil. Então, o que a gente fez aqui? Calculamos a equivalência patrimonial, que é 360 mil. A gente teve um lucro não realizado de 10 mil. 360 menos 10, eu tenho um valor de atualizado investimento de 350 mil. Tá? Então, esse é o meu valor, e os 350 é quanto vale em 31/12 o meu investimento lá na minha coligada B. Só que, o que eu tenho registrado no meu balanço em 31/12, por enquanto, né? Sem ainda fazer o ajuste de equivalência patrimonial. Eu só tenho 270. Que foi já o valor do investimento inicial de 150 mil, mais 120 mil, que foi de integralização de capital que aconteceu durante o período. Então, que deu o valor total de 270. Se hoje o meu investimento ele vale 350, eu tive, né, um ganho, uma receita no valor de 80 mil durante esse período. O meu investimento, ele aumentou em 80 mil. Por que foi 80 mil? São os 350 mil da equivalência patrimonial atualizada, menos os 270. Entendido? Que aí eu tenho aqui os 80 mil. Ô, gente, na explicação eu sei que parece super fácil e na prática também é fácil. Olha o macete, olha o macete. Eu calculo a equivalência patrimonial, tá? Depois que eu calculei a equivalência patrimonial, é que eu faço a exclusão dos lucros não realizados. O lucro foi realizado, eu não excluo nada. Não foi realizado, eu excluo. É simples, não tem dificuldade.
E como que a gente faz o cálculo da equivalência patrimonial? É o patrimônio líquido ali da minha investida vezes o percentual que eu tenho de participação ali dentro daquele patrimônio líquido. Entendido? Entendeu, gente? Sim. Alguém ficou com dúvida, né, nessa questão e na resolução aqui do exercício? Porque aí agora eu vou passar aqui para outra questão que são as partes relacionadas, que eu vou explicar o que é, né, na verdade, partes relacionadas. E depois nós vamos falar sobre combinação de negócios. Entendido? Não, Val, pode ficar tranquilo, é facinho mesmo. Tá? Não só parece, não, é fácil. Não tem segredo, não. Viu? Então, podemos ir para partes relacionadas? Então, vamos lá, hein? Perla, não faça essa carinha. Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar. Ó, como eu abri aqui a minha tela, eu não vou conseguir ver o chat. Qualquer coisa, o que vocês fazem? Se alguém mandar um chat aí, vocês me avisam. Senão, eu vou fazer assim, olha. Para eu poder conseguir ver vocês, tá? Ver o chat aqui. Agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma coisa que se chama partes relacionadas. As partes relacionadas. A tela cheia é melhor. É melhor? Não, Então bem tá. melhor. Então, vou colocar aqui, então vocês vão me avisando, tá? Aí, se alguém mandar alguma dúvida no chat, que aí eu minimizo aqui para eu poder ver. Então, olha só, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de uma coisa que ela é mais teórica do que eu falo assim, do que prática. Nas questões aqui de partes relacionadas, a gente não vai fazer cálculo nenhum, tá? Literalmente uma questão mais teórica e é uma informação muito importante. Inclusive, existe um CPC direcionado só para isso, que é o CPC 05, que a gente está ele aí no R1 desse CPC. Mas o que é essa tal de partes relacionadas e o porquê que o Comitê de Pronunciamento Contábil resolveu criar um CPC só para isso, para poder falar disso, né? Então, é algo que realmente é importante. O objetivo, gente, desse pronunciamento, né, que vai tratar sobre as partes relacionadas, ele visa, né, o objetivo dele é garantir que todas as informações, né, que todas as demonstrações contábeis dessas entidades, né, que tenham, como eu vou dizer, algum tipo de relacionamento entre empresas comuns, né? Que elas sejam divulgadas e que todas aquelas informações elas sejam transparentes, né? O principal objetivo dos CPCs é fazer isso, é trazer maior confiabilidade às demonstrações contábeis e trazer transparência. Por quê? Inclusive, esse é um dos motivos que o Brasil, ele literalmente resolveu adotar, né, e entrar mesmo nas normas internacionais de contabilidade. Por quê? Quando as empresas, né, e o próprio Brasil, ele decidiu por isso, gente, isso vai trazer maior confiabilidade e transparência nas nossas demonstrações contábeis. E se existe, né, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de informação que pode impactar ali na interpretação dos números ali dentro das demonstrações contábeis, isso precisa ser evidenciado ali nas nossas demonstrações, tá? No número que é divulgado ali pelos contadores. Então, por isso que existe esse CPC, e dentro disso é que nós chamamos de partes relacionadas, tá? Então, o objetivo mesmo final é isso, é divulgar dentro das demonstrações contábeis todo e qualquer resultado ou número, né, que pode ter afetado
as transações ali dentro da empresa, dentro de um determinado período, né? Com essas partes relacionadas com a empresa. Daqui a pouco vai ficar mais claro, tá? Então, o que é, na verdade, na prática, uma parte relacionada, né? Vamos pegar a definição. Parte relacionada, pessoal, é uma pessoa, tá? Aí quando eu falo pessoa, é pessoa física mesmo, tá? Pessoa ou uma entidade, que seria uma pessoa jurídica, tá? Que se relaciona direta ou indiretamente, né? Com essas empresas, quando haver controle, ou quando ela for controlada, ou quando ela estiver sob o controle da entidade. Então, olha só, nós acabamos de aprender a calcular equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial, ela é calculada quando uma empresa participa no patrimônio líquido da outra, certo? Se ela participa ali, ela pode participar de maneira a controlar aquela empresa, controlar aqueles negócios, ou simplesmente exercer uma determinada influência sobre a administração daquela outra empresa ali. Então, se eu tenho negócios comum com outra empresa, isso é parte relacionada. Ou seja, né? Eu exerço um tipo de relação, tá? Mesmo que ela seja direta ou indireta naquela outra empresa. Ou seja, então, as minhas decisões, os meus conselhos, eles vão afetar aquela empresa, tá? A empresa X. Outro ponto. Alguém ia perguntar? Outro ponto que também a gente vai considerar como parte relacionada, tá, gente? Quando uma empresa tiver influência significativa e interesse pelaquela entidade. O que é isso? Eu acho que eu já tinha até comentado isso com vocês numa outra aula aí para trás. O que é ter influência significativa, gente? O que vocês pensam ser influência significativa? Tem algum poder de decisão, não? Não poder. A gente não é poder de decisão, mas ela tem o poder de influenciar uma decisão. Por quê? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Olha só, poder de decisão é quando eu, por exemplo, eu tenho a maioria ali e eu vou decidir, não interessa o que você pensa, a decisão ela é minha, acabou, tá? Por quê? Gente, vamos pensar aqui que a gente está falando de parte relacionada. E parte relacionada, ela tem que ter empresas, né, que se relacionam de forma comum, ou uma pessoa que se relaciona com uma empresa. Tá? Então, o que acontece? Eu posso, um exemplo, né? Eu dei até esse exemplo. Digamos que eu sou dona de uma empresa, sou dona de vamos supor, uma empresa de tecnologia, tá? E aí, essa empresa de tecnologia, eu tenho uma participação indireta lá, eu tenho uma participação no capital dessa empresa, tá? Que é de 10%, que esses 10%, quem é o dono vai ser, vamos supor, a Petrobras. A Petrobras é dona de 10% dessa empresa. Ela tem poder de decisão limitado ao quê? A 10%. Eu sou dona de 90%. Então, o poder de tomar a decisão é de quem? É de Entendi, quem é seu. É meu, 90%. Mas a Petrobras, ela tem isso sim tem uma significância fenomenal para a minha empresa.
Por quê? Porque isso traz maior confiabilidade no mercado. Eu posso falar que a Petrobras ela é dona, mesmo ela sendo dona de 10%, que é algo que é insignificante em relação à quantidade de participação no capital. Mas ela, indiretamente, ela tem uma influência muito grande, inclusive no processo de tomada de decisão. Eu, como controladora de 90%, eu posso querer alguma coisa, tá na minha cabeça ali, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas, mesmo a Petrobras, né, ela sendo participante de 10%, ela não tem, né, poder definitivo ali para voto, mas ela pode influenciar muito na gestão daquele negócio. Por quê? Porque ela faz parte ali daquele quadro. Ou mesmo que ela não faça parte ali daquele quadro, vamos colocar o seguinte, que a gente vai ver isso até daqui a pouco ali. Vamos supor que está até na letra F aqui, tá? Vamos supor que uma pessoa chave da administração ali, né, dentro da empresa, ela tenha relacionamentos com o conselho de administração lá da Petrobras, tá? E aí, essa pessoa, são pessoas chaves, aí ela acaba trocando informação, né? E fazendo com que, trazendo aquela informação ali para a Petrobras vai começar, por exemplo, a se interessar por aquele negócio, ou a influenciar indiretamente a tomada de decisão, o curso ali da administração daquela empresa. Então, isso é um tipo de influência significativa, mesmo que ela não tenha capital votante suficiente para tomar decisão. Então, assim, é aquele famoso ditado mineiro, né? Ele vai comendo pelas beiradas, eu como quieto. Ele não está lá no centro da atenção, mas ele tem o poder de ir controlando ali, de ir ditando indiretamente o curso ou os números daquela demonstração contábil ou daquela entidade, tá? Então, isso é influência significativa. Outro ponto que a gente vai chamar também de parte relacionada, que é quando tiver controle conjunto sobre a entidade. Gente, controle conjunto a gente também já aprendeu, é 50% e 50%. Duas empresas controlando uma terceira empresa, tá? Então, toda e qualquer atividade que acontecer ali nessa terceira empresa, né, que tenha uma influência ou que tenha algo relacionado com essas duas empresas que estão controlando essa terceira, tá? A gente precisa divulgar isso. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como que a gente vai divulgar essas informações. Se for controlada ou coligada, gente, é obrigatório. Isso é considerado parte relacionada, tá? Se for joint ventures, que eu já expliquei o que é também, né? Dessa entidade que seja investidora, isso também é considerado parte relacionada. Eu acabei de falar aí quando um membro do pessoal chave da administração, né, de uma entidade ou da sua controladora tiver qualquer tipo de relacionamento que influencie, né, no comando ali daquela organização, isso também a gente vai considerar como parte relacionada, tá? E uma coisa aqui que a gente pode falar assim, nossa, gente, mas o que isso tem a ver? Mas tem muito, né? Se tiver plano de benefício tipo de pós-empregado, né? Por exemplo, assim, uma empresa, tá? Grande, multinacional e tudo, e que vai demitir um funcionário, né? Ele demite ali e ele tem um plano de demissão, né?
muito bom. Por exemplo, assim, o cara que for demitido, ele ganha uma indenização de, por exemplo, assim, além da multa rescisória do fundo de garantia, ele tem mais 60% do fundo de garantia lá, ele tem plano de saúde vitalício. Isso acontece muito para quando a pessoa vai aposentar, principalmente nessas empresas públicas, né? Que tem esses planos de benefícios muito bons para os funcionários, né? Por exemplo, a usina de Itaipu, o plano dela de aposentadoria é uma coisa assim, fenomenal, gente. Lá, como que acontece? O cara que aposenta, né, que ele literalmente aposentou lá, né, trabalhou mais de 25 anos e tudo, quando ele vai ser aposentado, sabe o que eles dão como bônus para o empregado? Hã? Vocês imaginam? Copo d'água. Um copo d'água? Quem dera. Se fosse copo d'água, né? Não, olha só, o cara, né? Ele sai, ele se aposenta e tem todo lá tem o fundo de garantia dele, que aí ele vai poder sacar e tudo. Aí o que eles fazem? Eles somam todos os salários, né? Que o cara teve de todo o período que ele trabalhou, tá? Todo, desde o primeiro salário até o último salário, e dá um bônus de 40% em cima dessa base de cálculo para ele, como bônus de aposentadoria, que ele aposentou. Mas, assim, fundo de garantia, tudo. Então, assim, o cara que aposentou lá, assim, o cara ficou, no mínimo, milionário. Entendeu? Então, o que acontece? Isso são planos de benefícios pós-empregado, né? O cara que estava ativo e foi foi aposentar. Então, isso, gente, voltei lá, é considerado, né, um tipo de parte relacionada, porque tem um determinado interesse ali do cara ficar, de ter indicação, né? Por isso que aí, nessa parte de gestão pública, né, isso é tão visado, por isso que tem essa questão, o amigo de fulano de tal foi exercer tal cargo e tudo. Gente, isso é parte relacionada. Tá? E isso, se acontecer, não é que seja proibido, não, tá, gente? Tanto que tem um CPC só para isso, e a gente vai ver que isso não é que seja proibido de acontecer. Mas se acontecer, a gente tem que elucidar nas demonstrações contábeis o que está acontecendo e que pode exercer um tipo de influência ali naqueles números, tá? Então, nós falamos sobre essa questão desses planos de benefícios, que aí esses planos de benefícios envolvem fundos de pensão, fundos comuns, né? Então, por exemplo, aí o cara que gerencia o fundo de pensão dos aposentados da empresa X, né? Ele tem um relacionamento com a empresa Y, que é a empresa que gerencia esse fundo de pensão. Gente, isso é parte relacionada, né? Então, indiretamente ali, ele pode exercer uma certa influência nas decisões que vão ser tomadas, tá? E o que a gente vai chamar aí, olha, como pessoal-chave da administração? Tá? Que isso é uma palavra que sempre quando vocês forem ver sobre essa questão de parte relacionada, ela vai estar sempre presente, que é o pessoal-chave de administração. Eles são as pessoas que têm autoridade ou têm responsabilidade pelo planejamento estratégico e planejamento efetivo mesmo, a direção, o controle das atividades, tá? Ou seja, aquela pessoa que está literalmente gerenciando aquela organização. É aquela pessoa que ela tenha condição, né? Não estou falando que isso vai acontecer, mas de manipular dados ou de levar a empresa por determinado caminho, né?
Quantas vezes aí a gente aí nessa questão mesmo de Lava Jato e tudo, a gente vê como que existe parte relacionadas e como uma empresa, uma pessoa que está lá numa empresa que não tem nada, às vezes não tem nada a ver com a outra, está exercendo uma influência nessa outra empresa e tá direcionando para onde que ela vai. Outros grupos que criam uma empresa justamente para quê? Para poder dar destinos, né, de desvio de verbas, de atos ilícitos, né, que vão trazer, isso vai prejudicar tanto as empresas quanto a sociedade e o governo de uma forma geral, né? Influência significativa, a gente falou aí, né? Mas o que ela é na prática? É esse poder de participar indiretamente, né? Ali daquelas decisões dessas entidades, mesmo não tendo controle sobre as políticas, que foi o que eu expliquei. Mesmo que eu não tenha um capital votante forte, eu exerço uma influência ali na hora de tomar decisão, tá? Então, gente, tudo isso que eu estou dizendo aqui, isso precisa ser transparente dentro das organizações. Se houver qualquer tipo de parte relacionada, né? Se eu tenho negócio com alguma outra empresa, esse negócio influencia o meu resultado, ou o meu resultado influencia nessa outra empresa, eticamente e, inclusive, né, tecnicamente, a gente precisa divulgar essas informações, tá? Informações, por exemplo, de compra e venda de uma empresa do mesmo grupo, a gente tem que falar. Por exemplo, que acontece muito e acontece bastante em bancos, né? Que é essa letra D ali, né? Intercâmbio de diretores ou gerentes. Acontece muito em banco, a gente vê, né, a troca de gerentes que acontece. Então, o gerente regional ou gerente de uma equipe X saiu e já foi para outra agência, ou saiu, virou gerente regional, ou o diretor saiu daqui, foi para a companhia que é do nosso grupo. Então, parece coisa simples e relevante, mas que na prática, quando essa pessoa faz esse intercâmbio, né, a gente leva todos os nossos conhecimentos e todas as informações que a gente tem, inclusive ali, né, daquela unidade que a gente gerenciava, ou daquela unidade que aquele diretor era responsável, ele leva com ele. Então, mesmo que às vezes sem uma intenção de provocar um ato ilícito, ele leva, e nós somos seres humanos, e às vezes nossas decisões, elas são tomadas, pautadas nesse conhecimento prévio, tá? Então, isso pode afetar o rumo de uma empresa. Então, se isso acontecer, a gente precisa divulgar, tá? Outra informação também que esse CPC, ele vai trazendo, né? E a gente precisa ir aprendendo, que a gente tem que identificar quais são esses relacionamentos, né? E essas transações entre as partes relacionadas, e identificar saldo que existe dentro, né? E quando eu falo saldo, eu estou falando que valores mesmo que estão ali dentro do nosso balanço patrimonial ou da nossa demonstração de resultado, né? Que existe entre essas partes. Um exemplo disso que está mais fresco aqui na nossa cabeça, né? Acabamos de fazer um exercício de equivalência patrimonial, não foi? Nós não acabamos de aprender aqui que se tiver lucro comum não realizado, o que a gente tem que fazer? Não tem que excluir do cálculo? Não é, gente? Sim. Então, acabamos de aprender isso. Então, existe um saldo ali entre aquelas duas partes, entre essas duas empresas que a gente acabou de fazer um exercício aqui, de que tem lucro não realizado. Se eu tenho uma situação dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar, e lá nas minhas notas explicativas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco,
eu tenho que mencionar e esclarecer ali para o usuário da informação contábil, seja ele um usuário interno ou um usuário externo, que existe um saldo comum ali entre aquelas duas empresas que se relacionam, tá? Então, eu tenho que evidenciar todas essas transações e todos os saldos existentes ali entre as partes. Se não houver saldos, se for realmente só fugiu agora a palavra, gente. Se for apenas um relacionamento, eu preciso mencionar que há aquele relacionamento, tá? E que ele influencia ali nos meus números, tá? Se for saldo mesmo existente, eu tenho que, dentro da minha demonstração contábil, principalmente quando eu for trazer a demonstração contábil consolidada, que a gente ainda vai aprender como a gente faz aquela consolidação, a gente precisa divulgar qual que é o resultado individual de cada uma daquela entidade ali e mostrar o que na verdade a gente tem ali de parte relacionada e o que está afetando na nossa demonstração contábil consolidada, tá? Pode ser que agora pareça que isso fique uma informação meio confusa, mas na hora que a gente estiver fazendo a nossa primeira consolidação de balanço e tudo, isso vai ficar bem claro para vocês. E também, só vocês lembrarem agora desse exercício que a gente fez de equivalência patrimonial, em que, havendo ali lucro comum, eu preciso excluir, e agora vocês só vão acrescentar mais uma informação. Eu preciso excluir e eu preciso divulgar na minha demonstração contábil que existia um lucro ali que é comum entre essas duas empresas, tá? Então, olha só, a gente tem todos esses exemplos e a gente tem outros também. Por exemplo, se eu tive transferência de recurso entre uma empresa ou outra, tá? Se teve, quando eu falo transferência, gente, por exemplo, empréstimo a sócios, tá? Isso tem que estar bem claro, bem divulgado, porque não é adequado, né? Não é proibido, mas também não é adequado. Tem algumas atividades, principalmente aquelas que são atividade regulada, né, regulamentada, elas normalmente proíbem, mas nem todas as empresas têm essa proibição. Então, se tem antecipação de lucro, se tem empréstimos incomuns, né? Se tem serviços, obrigações ali entre uma empresa ou outra, tá? Isso tem que ser divulgado. Mesmo, por exemplo, assim, a empresa do mesmo grupo, a gente não vai cobrar uma da outra. Tem que ser divulgado. Isso não pode ficar sem divulgação, tá? Porque isso é parte relacionada e se o fisco, né, Receita Federal ou o Ministério Público, que seja, né, identificar alguma irregularidade dentro de uma empresa e que essa irregularidade tenha sido causada por uma parte relacionada, tá? E se isso não tiver sido divulgado nas demonstrações contábeis, isso está passível, além de multa, de prisão, todas as sanções previstas na lei. Então, é algo muito sério, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí, o que pode ter de comum entre as empresas para poder trazer luz e divulgar isso mesmo, tá? Então, quando eu falo aqui em divulgar, gente, a gente precisa divulgar o quê? O que eu preciso divulgar dessas partes relacionadas? Eu preciso divulgar. Se eu tive uma operação de compra e venda de mercadoria, ou de transferência de valores, como eu disse aqui, ou de empréstimo entre as empresas e tudo, eu tenho que divulgar, através de nota explicativa, quais foram os montantes da transação. Quanto que eu vendi, o quanto que eu tenho a receber, o quanto que eu emprestei, o quanto de dinheiro que eu transferi, tá?
o tanto que eu ainda tenho a receber ou que eu tenho a pagar, eu tenho que declarar isso, deixar isso claro através das notas explicativas, tá? Além disso, de trazer isso para as notas explicativas, a gente precisa também fazer o quê? Desses saldos que tem comuns entre essas empresas, a gente tem que calcular a famosa PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, né? Ou a provisão para perda sobre créditos desses montantes que existe em comum entre essas empresas, tá? Então tem que ser calculado, ele tem que, por mais que sejam empresas de um mesmo grupo, a gente tem que seguir a norma contábil que fala que todos esses saldos, né, a receber, ou até mesmo, no nosso caso aqui, né, se você estiver emprestando, os valores que você tem a receber, você tem que calcular, sim, esse montante de liquidação para devedor duvidoso, tá? E reconhecer também, gente, no nosso resultado, todas as transações de despesa, de receita que acontecer, tá? Isso tem que ser reconhecido. Isso tem que ser reconhecido e tem que ser divulgado. Então, tudo, se eu obtive uma receita grande com venda para aquela minha empresa aqui, que é minha coligada ou controlada, eu tenho que, nota explicativa, divulgar. Olha, X% do meu do faturamento realizado no período X foi realizado com a parte relacionada X, nos seguintes montantes, como descreve abaixo. Aí você vai colocar a venda da mercadoria, tudo, e divulga ali em uma nota explicativa tudo aquilo que aconteceu e como que aqueles valores estão estão influenciando ali o seu resultado, tá? Então, isso a gente tem que divulgar, tá? Então, olha só, eu trago aí para vocês mais exemplos do que a gente pode considerar como parte relacionada que a gente precisa divulgar, tá? Se eu tenho compra ou venda de bens, ele acabados ou não, que foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, compra de mercadoria ou de propriedades, né, entre outros ativos, aí, por exemplo, comprei o prédio, comprei uma sala, né, comprei maquinário, entre empresas que têm relacionamento, que é do mesmo grupo, eu tenho que divulgar. Prestação ou recebimento de serviço, arrendamentos que se faz de uma para outra, transferência de pesquisa e desenvolvimento, tá? Imagina essas empresas de... O Ramon vai saber bastante aí também, essas empresas farmacêuticas, quando ela vai transferir esse desenvolvimento de tecnologias ou de medicamento, tá? Isso, gente, hoje, em tempo dessa pandemia, né? Quem já assistiu aquele filme que chama Epidemia? Que é antigo, parece que assim, gente, quando você assiste o filme, fica parecendo, gente, não é possível que esse filme aí é tão velho assim, que é tudo aquilo que a gente está vivendo agora. Alguém já assistiu? Já, gente? Já, professor. Então, aquilo lá, aqui naquele filme, vocês percebem, para quem assistiu, né? Para quem não assistiu ainda, eu sugiro assistir, porque ele está bem próximo daquilo que a gente está vivenciando aí, nesse tempo aí de pandemia, né? Que o seguinte... Como surgiu uma epidemia lá, grande, né, no mundo todo, o mundo todo teve que fazer lockdown e tudo, aí começa a aparecer as empresas as empresas farmacêuticas, e aí eles começam a fazer o quê? Manipular as informações sobre o vírus, né? Para quê? É o que a gente tem visto aqui hoje em relação a essa questão, essa briga toda por causa de cloroquina, né? Que a cloroquina faz isso, a cloroquina faz aquilo outro, mesmo às vezes nem fazendo nada, mas existe toda uma relação por trás disso,
né, de relacionamento, de interesse mesmo, de empresas, para poder manipular essas informações de maneira que vai vender muito medicamento, ou não vai vender aquele medicamento, vai quebrar aquela empresa, né? Por exemplo, informações políticas que exercem muita, nossa, mas exercem muita influência mesmo, por exemplo, que a gente acabou de vivenciar também essa questão do armamento, né? A gente sabe que todas as decisões que foram tomadas em relação à questão, vou armar a população, vou liberar a compra o porte de arma, né? Porque, aliás, a posse, né? O meu marido sempre me corrige isso, eu sempre confundo a diferença do porte para a posse, né? Que liberou a posse de arma, não liberou para todo mundo o porte de arma. Quando isso foi liberado e tudo, gente, tem todo um outro interesse ali da indústria de armamento e tudo, influenciando aquela decisão política ali para poder influenciar o aumento da venda e tudo. Então, tem todo, né, um jogo ali político de interesse nessas questões. Isso tudo, gente, de uma maneira ou de outra, é um tipo de parte relacionada, tá? Então, o correto é a gente fazer o quê? Divulgar. Outro exemplo que a gente tem aí, né? Transferência e acordo de licença, aí licença de uso de software, né? Ou qualquer outro tipo de licença que são de valores muito altos e muito relevantes que afetam o resultado da empresa, a gente precisa divulgar. Transferência de natureza financeira, que são essas transferências de recursos mesmo, empréstimo, né? De capital, e tudo que a gente também hoje, né, no nosso lindo Brasil cheio de problemas, cheio de corrupção, a gente vai vendo como que isso na prática ele influencia e muito as empresas e quem as empresas são, os números que aquelas empresas elas produzem, né? Então, assim, tem uma série de situações, né, que vão ser na prática um exercício, né, de uma maneira direta ou indireta de influenciar as decisões de uma empresa, a influenciar os números que aquelas empresas ela está produzindo. Tá? Então, se tem essa situação, qualquer uma dessas transações, né, entre qualquer uma dessas partes, isso se faz necessário e obrigatório serem divulgadas, tá? Essas condições, como que aconteceu cada uma dessas transações, tudo aquilo que foi efetuado. E isso não é só uma questão de lei brasileira, não, gente. Isso é CPC, é norma internacional de contabilidade, tá? Então, a gente precisa estar atento a essas questões aí que o CPC 05 ele vai trazer. Tá? Então, assim, para a gente fechar aqui a aula de hoje, essa informação sobre parte relacionada, né? Esse CPC, gente, ele simplesmente ele vai trazer essas informações e vai revelar para a gente que todos esses relacionamentos que acontecem entre controladas, coligadas, né? E essas pessoas chaves e tudo que exercem um tipo de influência significativa, né? Dentro das organizações, toda e qualquer transação que ocorrer entre esse tipo de grupo, eles têm que ser divulgados através de nota explicativa, tá? Nas demonstrações contábeis. Então, se existir todas as comprovações de todos os atos, né, que aconteceu entre as partes, e como que elas foram realizadas, os valores, como eu disse para vocês, que a gente tem que divulgar o montante, os saldos, as transações, a gente tem que divulgar, né, esses valores de uma maneira que as nossas demonstrações contábeis, elas vão ficar o quê? Completamente transparentes, tá, gente? Transparentes. E quando algo é transparente, isso traz maior confiabilidade,
tá? E trazendo essa confiabilidade, isso vai gerar maiores possibilidades, né? E mais confiança naquela informação contábil ali que a gente vai estar aqui, nós contadores, nós vamos produzir ali dentro daquela empresa, tá? Então, se tem aí qualquer transação, principalmente entre controladas e coligadas, né? Essas empresas controladoras. A partir da próxima aula nós vamos falar sobre combinação de negócios. A gente, vez ou outra, vai voltar aqui resgatar esse conceito das partes relacionadas, porque a gente vai falar sobre o que é fusão, o que é cisão, incorporação, como que isso acontece, né? Como que isso tem que ser divulgado, se não tem que ser divulgado, tá? Isso tudo vai sempre ter a ver com essa questão das partes relacionadas. Então, a gente está falando de combinação de negócio, está falando de empresa que participa na outra, a gente está falando de partes relacionadas. Ok? Ok, gente? Ok, professor. Tranquilo. Dúvida aí nessa questão de partes relacionadas? Querem Não. trazer algum exemplo ou alguma dúvida? Agora não. Agora não? Então, Só tá. na hora da prova. Mas na hora da prova não é hora de ter dúvida, né? As dúvidas são para antes da prova. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou postar o vídeo dessa aula agora, tá? E vou postar lá para vocês também, lá no Sistema Faculdade, todo esse conteúdo. O conteúdo sobre partes relacionadas, pessoal, eu vou postar, né, lá na nossa aula texto, um conteúdo mais completo, tá? Porque dentro do nosso tempo aqui de aula não ia dar tempo da gente adentrar em todos os aspectos do CPC. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar lá para vocês na nossa aula texto todo esse conteúdo, um conteúdo mais compilado, mas que ele vai ficar um pouco mais de que 5 páginas, tá? Porque eu gosto sempre de tentar manter sempre as 5 páginas, mas esse não vai ser possível, então vai dar um pouquinho mais, tá? Mas ele vai dar também um pouquinho mais, porque a gente tem essa primeira página aqui, né? Aqui sobre que é a correção do nosso exercício, tá bom? Mas vocês vão ver que é a coisa mais simples, né, aí do mundo, é essa questão da parte relacionada. E voltando lá da questão também aqui da nossa do nosso exercício de equivalência patrimonial, vocês viram também que é simples, só reforçando aqui de novo, né, o meu macete que calcula a equivalência patrimonial, depois que você vai fazer a exclusão ali daquilo que é lucro não realizado, tá? Aí depois, gente, é o que vocês já sabem fazer. Achei ali a diferença e a gente vai fazer a contabilização ali daquele resultado, né? Seja de receita, quando ele é um resultado positivo, seja de uma perda de equivalência patrimonial, né? O estudo lá no resultado, se o seu investimento tiver decrescido. Tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Então tá. Beleza, professora? Então tá. Então, olha, nessa próximo horáriozinho aí, vocês dêem bastante uma lida aí nessa parte da partes relacionadas e se tiverem dúvida com alguma coisa, me chama. Valeu, professora. Tá bom? Obrigado, professora. Boa noite. Por nada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.